tema abordado é acidentes ofídicos. Os acidentes ofídicos se distribuem, as principais espécies se distribuem em dois tipos de família. A primeira e mais importante seria a Viperidae, que seria responsável por 3 gêneros importantes, que seria o gênero Bothropus, que teria como principal representante a jararaca, o gênero Crotalus, que a principal representante é a cascavel, e o gênero Lachesis, que a principal representante é a surucucu. Outra família também que possui serpentes peçonhentas, só que essas serpentes não possuem a fosseta loreal, que será explicado mais tardiamente, seria a família Elapidae, que seria do gênero Micrurus, na qual as principais representantes seriam a coral verdadeira e a coral falsa, sendo que a coral verdadeira é a cobra mais peçonhenta do Brasil e elas se diferenciam, devido à coral verdadeira ter esse fechamento complexo do anel, e a coral falsa não. Aqui, nesse slide, a gente pode ver que quando a pessoa sofre um acidente ofídico e ela traz esse animal, a serpente, para diferenciar se ela é peçonhenta ou não, a classificação seria baseada na presença da fosseta loreal. O que seria a fosseta loreal? É um órgão termorreceptor sensitivo e que é um orifício situado entre a narina e a boca. Com a fosseta loreal, a gente já classifica essa serpente como peçonhenta. Ela está presente desse gênero Bothropus, Crotalus e Lachesis. Aí a diferenciação posteriormente será a partir da cauda. Quando a gente tem a cauda lisa, provavelmente é do gênero Brotóporos, que seria justamente a jararaca. Se ela tiver escamas eriçadas, é o gênero Lachesis, provavelmente a surucucu. Já a presença de chocalho seria justamente do gênero Crotalus, em que a principal representante é a cascavel. Muitos pacientes, ao sofrerem acidentes com a cascavel, eles relatam ouvirem esse barulho de chocalho. Agora, sem a presença da fosseta loreal, a gente sabe que a gente estaria falando justamente da família Elapidae, gênero Micrurus. Com a presença de anéis coloridos, é isso que marca esse gênero, a presença de anéis alternados entre vermelho, branco e preto, sendo a coral verdadeira uma cobra peçonhenta e a coral falsa não. Aqui a gente tem uma classificação das serpentes mais peçonhentas do Brasil, sendo a primeiro lugar a coral verdadeira, a segunda a cascavel, a terceira a surucucu, pico de jaca e a quarta a jararaca. Agora a gente vai falar mais a fundo em relação ao acidente botrópico, Esses acidentes botrópicos geralmente eles acontecem em zonas rurais ou periferias das grandes cidades. Essas serpentes desses gêneros, eles preferem ambientes úmidos, áreas cultivadas e também áreas de proliferação de roedores. São de hábito noturno e elas têm um comportamento agressivo, quando ameaçados. Em relação à ação do veneno, é importante a gente ressaltar que ela tem uma ação inflamatória aguda local, que é denominada ação proteolítica, anteriormente se denominava. A gente tem ali uma liberação de mediadores inflamatórios, como bradicinina, prostaglandina, leucotrieno. E além disso, a gente tem uma ação ali agindo sobre o fator X e a protrombina, E haveria, então, um consumo de fibrinogênio, que geraria uma incoagulabilidade sanguínea. É uma característica marcante desse veneno botrópico. E além disso, a gente tem uma ação necrótica, que é uma mionecrose pela ação direta de miotoxinas do veneno. E a ação anticoagulante, que foi justamente a que eu comentei. Sobre o quadro clínico. Bom, o acidente botrópico, ele é muito marcante, porque é muito perceptível, pela pele do paciente, Ele fica com dor, é um edema demasiado. Além disso, a gente tem equimoses, bolha, necrose, abscesso, pode evoluir. E além disso, a gente tem ali umas complicações que podem levar a uma limitação do movimento, até mesmo uma amputação, uma síndrome compartimental. É importante a gente saber também manifestações precoces, que seria justamente a presença de náuseas, vômitos, calor, rubor e sangramentos, devido justamente a essa incoagulabilidade sanguínea. E as hemorragias também estarão presentes tardiamente, como epistaxe, hematúria, digestivo. E além disso, uma hipotensão. É importante a gente prestar atenção nesse paciente em relação tanto à sua pressão arterial para ser controlada, quanto à sua diurese, para saber se o paciente não está evoluindo para um choque. Além disso, um edema extenso e as complicações que se pode ter uma insuficiência renal e um choque hipovolêmico.
É importante ressaltar, né, que nesse quadro clínico tem a presença de bolhas e que não pode estourar essas bolhas. E além disso, é importante ressaltar também que é popularmente conhecido que em acidentes ofídicos em geral, após o acidente, deve-se fazer tourniquets. Isso está contraindicado também o uso de pós sobre a lesão, como por exemplo pó de café, até mesmo esterco é utilizado. Isso é totalmente contraindicado, aumenta em muitas complicações do acidente. Após o acidente, o indicado é a lavagem, pode ser com água somente ou com sabão neutro. Esse paciente deve ficar, de preferência, deitado até ser levado a uma unidade de saúde. E, além disso, de preferência, manter esse membro elevado a 45 graus e estendido. Os exames laboratoriais, o principal seria o tempo de coagulação, que mostraria um tempo aumentado, um tempo de tromboplastina parcial ativada e o fibrinogênio estaria reduzido. Como eu comentei, há uma redução desse fibrinogênio que gera essa incoagulabilidade sanguínea. Tardiamente, a gente pode ter, né, indicando uma insuficiência renal ali aguda, que seria uma creatinina, uma ureia e um potássio. É muito importante ficar de olho, geralmente cursos são aumentados, uma leucocitose com desvio à esquerda, plaquetopenia também, e uma osmolaridade urinária, né, reduzida, uma diurese. Agora, outro acidente também muito importante a ser comentado é o acidente crotálico, né? Ele, de preferência, essas serpentes, elas preferem ambientes secos, então ela é rara em ambientes úmidos, como por exemplo Pantanal. É muito raro acidentes, né, com cascavel nessas regiões. E ela tem a presença de um ruído característico, que seria o chocalho ou o guizo. Essa ação do veneno da cascavel é justamente diferente da jararaca, ela tem uma ação neurotóxica, né? Então, além disso, né, ela vai inibir a liberação da acetilcolina, que vai ter um bloqueio neuromuscular, e além disso tem uma ação miotóxica também, que leva uma rabdomiólise, e uma ação coagulante, ativação da protrombina, causando uma redução dos níveis de fibrinogênio também, que vai levar a essa incoagulabilidade sanguínea. Os quadros clínicos, ele pode ser precoce até 6 horas. É importante a característica de que nesses tipos de acidente, a dor ou o edema, ele é muito discreto, ao contrário do acidente botrópico. E além disso, o paciente, geralmente, ele cursa com uma face tipicamente parecida com a face miastênica. Ele é acompanhado de uma pitose palpebral, então você pede para o paciente erguer os olhos, ele não consegue. Algumas vezes é até confundido com quadros de embriaguez. E além disso, esse paciente ele fica caracteristicamente com uma urina escura e também uma mialgia assim intensa. Aqui a gente tem a pitose palpebral, como comentado. Outro quadro clínico importante que não pode ser esquecido é a oftalmopregia também, a diplopia, visão dupla, oligúria ou anúria, a gengivorragia devido a justamente esse consumo do fibrinogênio também, que geraria uma incoagulabilidade sanguínea e essa face miastênica. As complicações podem ser uma insuficiência renal aguda por necrose tubular aguda e uma insuficiência respiratória aguda. Geralmente essas complicações elas são raras de acontecer, pois esses pacientes, após o acidente, logo depois eles procuram uma unidade de saúde. A preferência é a procuração de unidade de saúde até 4 a 6 horas após. Passando disso, os riscos tornam-se maiores. Os exames laboratoriais também, o tempo de coagulação estaria anormal e além disso a gente tem aqui as enzimas musculares aumentada e a mioglobina sérica estaria aumentada. Tardiamente, né, a gente teria um aumento da creatinina, da ureia e do potássio e o ácido úrico também estaria aumentado. Agora vamos comentar sobre os acidentes elapídicos. Também ele tem uma ação neurotóxica, o veneno, caracteristicamente, né? As neurotoxinas são rapidamente absorvidas e elas são difundidas para todos os sistemas. E tem uma ação pré-sináptica também, que ela vai atuar ali na junção neuromuscular e vai bloquear essa ação da acetilcolina, né? E além disso, uma ação pós-sináptica, que ela vai competir com a acetilcolina pelos receptores colinérgicos na junção neuromuscular, que vai acabar bloqueando a neuromusculatura, que vai causar uma paralisia muscular devido a essa competição, né, com a acetilcolina por esses receptores colinérgicos. Precoce até 6 horas, quadro clínico. A gente tem ali náuseas, vômitos também, uma pitose palpebral também acontece nos elapídicos.
Além disso, uma cialorreia, uma dificuldade de deglutição. A principal complicação seria uma parada, né, uma insuficiência respiratória devido a essa paralisia muscular, poderia ocasionar uma parada justamente dos músculos respiratórios, podendo levar justamente até a morte.